O crime organizado no Brasil. Nós recebemos o subsecretário de Integração da Segurança Pública da Sejusp, Cristian Viana de Azevedo. Cristian, como as facções criminosas brasileiras assumiram esse papel no mercado internacional do crime organizado? Bom dia, William. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui trocando ideias sobre esse assunto que é tão relevante para o nosso país. As facções criminosas, no Brasil, elas têm uma característica singular, que elas foram as grandes facções originadas dentro do sistema prisional, ou seja, dentro das cadeias no Brasil. É o caso do PCC, no início da década de 90, e do Comando Vermelho no final dos anos 70. E elas gradativamente, elas se apoderaram de um mercado que lhes dá muito lucro, que é o mercado de venda de drogas, principalmente de venda de cocaína, que é uma droga que é produzida, em sua totalidade na América do Sul, em 3 países andinos: a Colômbia, o Peru e a Bolívia. Então essas facções, uma vez que elas ganham muito dinheiro com o narcotráfico, elas gradativamente perceberam que para obter mais lucro e ganhar mais mercado, elas precisavam primeiro se aproximar do mercado produtor, ou seja, quem produz a droga para ela, e depois do mercado consumidor. Então a expansão transnacional dessas facções, ela se inicia em direção aos países andinos. Nós podemos apontar nomes nessa movimentação, como por exemplo, no Comando Vermelho você tem a liderança lá do Fernandinho Beiramar. No primeiro comando da capital, o Marcola. São essas pessoas que realmente deram fôlego às facções criminosas no Brasil? Sim, certamente, William. Fernandinho Beiramar é um ícone dentro do Comando Vermelho, porque ele, ao organizar, estruturar o Comando Vermelho de uma forma empresarial, de business, ele então, um dos primeiros passos foi buscar direto a droga no fornecedor na Colômbia. Fernandinho Beiramar, em 1999, ele foi para a Colômbia, ele passou lá 2 anos e meio, quase 3 anos, quando ele foi então preso numa operação do Exército Colombiano em abril de 2001, Operação Gato Negro. E à época, ele era então o maior comprador de cocaína no Brasil, era certamente Fernandinho Beiramar, o maior fornecedor de cocaína do Brasil. Eram toneladas e toneladas de cocaína que entravam no Brasil pela floresta amazônica na época, pelo modal fluvial, pelos rios ou pelo modal aéreo. E ele, à época, também era o maior fornecedor de armas para a guerrilha colombiana. As Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, essa época da virada para o século XXI, era um movimento que dominava 40% do território colombiano, havia 18 mil combatentes, e eles eram a maior ameaça para o governo da Colômbia na época. Bom, então Fernandinho Beiramar começa a vender entorpecente, ele neutraliza o intermediário e vai buscar cocaína na Colômbia. A partir do momento que ele precisa comprar armas para sustentar a guerra que acontecia no Rio de Janeiro, ele tem acesso aos fornecedores de armas. Essas armas vinham do Paraguai. Então Fernandinho Beiramar começa a pegar armas do Paraguai e fornecer para as Farc. Em contrapartida, recebia cocaína. É assim que ele se fortalece? Exatamente, William. Ele se fortalece, ele ganha muito peso no cenário do tráfico transnacional, não só de armas como de drogas, na medida que ele consegue fazer essa ponte com as Farc, principalmente. Então ele trazia sim muitas armas do Paraguai, de fornecedores do Paraguai, que por sua vez as buscavam no leste europeu, no norte da África, na China, nos Estados Unidos, e depois ele começa a ter acesso a intermediários fora do Paraguai, diretamente nesses continentes: América do Norte, África, Europa e Oriente Médio e Ásia. Então ele se torna um grande empresário no negócio ilegal de armas transnacional. Mas você não consegue montar um esquema desse como pessoa física, né? Acredito eu, então, que por trás de Fernandinho Beiramar existe uma rede de empresas que estão trabalhando em cima das importações, tanto de entorpecente como de armas e lavagem de dinheiro. Sim, perfeito, William. Fernandinho Beiramar estruturou empresas no Brasil e fora do Brasil, empresas fantasma, com vários sócios ocultos. Ele mesmo era um dos sócios ocultos de todas essas empresas, outros familiares dele, empresas aqui no Brasil, empresas no exterior, em países como no Suriname, na Colômbia. Ele tinha empresa inclusive fora do Brasil. Acredita-se que ele tem um empreendimento ainda ativo na África Ocidental, na Nigéria. Então é parte de todo o esquema de importação e exportação, ele tem uma roupagem de legalidade. Às vezes ele importa colchões dos Estados Unidos, mas os fuzis vêm escondidos dentro dos colchões. Ele importa motores ou importa algum tipo de alimento, de motores da Europa, alimentos da África, e eles vêm escondidos nessas commodities. O primeiro comando da capital de São Paulo hoje é a 8ª ou 9ª organização criminosa investigada no mundo, inclusive pelo FBI. Qual a diferença entre
o crescimento do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital? O Comando Vermelho ele foi o primeiro a se expandir internacionalmente. Até porque a gênese do Comando Vermelho, ele nunca teve uma estrutura piramidal e hierárquica. Ele sempre foi estruturado em redes, ou seja, os seus líderes locais tinham muita liberdade de ação. Então, o próprio Fernandinho Iberamar, o líder máximo, tinha liberdade de ação e dava liberdade aos seus outros líderes intermediários. O primeiro comando da capital, o PCC, ele foi durante muito tempo, né, mais de 20 anos, uma organização piramidal cujo comando era exercido exclusivamente pelo Marcola. E depois que o Marcola foi para o regime de, né, um RDD, ele ficou em presídio federal com mais dificuldade de comunicação e a parte da liderança do PCC também presa no sistema federal. O PCC então ele se transmutou, ele passou a operar em redes. Então um PCC em Minas Gerais ele tem um comando, um PCC em São Paulo tem outro comando. Então não necessariamente eles obedecem às diretrizes finais da sintonia final, que é o Marcola. Então, a partir do momento que esses PCCs, por exemplo, a rede deles no Paraná vislumbrou que eles teriam mais lucro se eles obtivessem a droga direto do mercado, seja na Bolívia ou por intermediários no Paraguai, eles passaram a eliminar esses intermediários, cortar esse custo que eles tinham em comprar drogas de intermediários, como Jorge Rafati era no Mato Grosso do Sul, ali em Pedro Juan Cabaleiro, e outras pequenas facções criminosas que operavam em Foz do Iguaçu, e eles pularam para o lado de lá da fronteira. E hoje o PCC busca a expansão transnacional do mercado externo, ou seja, o PCC hoje, a liderança, não lhes interessa mais o mercado doméstico de cocaína, ainda que o Brasil seja o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. O mercado internacional é muito mais lucrativo, porque o valor da cocaína, o valor agregado da cocaína no mercado internacional é muito maior. E o senhor pode mensurar pra gente, o traficante sai daqui, compra a cocaína na Colômbia, ele paga o quilo... Uns $3 mil. $3 mil. Quando chega no Brasil, isso passa para... Uns $10 mil. Quando vai para os Estados Unidos? Ele vale uns $35 mil. Europa? 45 mil a 55 mil. Oriente Médio? 75 mil e Oceania, $200 mil. Arábia Saudita, $200 mil. É muito dinheiro. Então, o negócio hoje da facção criminosa, para além da venda que ela tem aqui desse varejo, é o tráfico internacional. Exato, o tráfico internacional é o que mais dá lucro para a facção criminosa. Uma coisa interessante, William, nós temos visto no PCC em especial uma mudança de comportamento em seu portfólio criminal. O tráfico de drogas outrora já foi 90-95% da receita do PCC. Hoje estima-se que ele esteja um pouco abaixo de 80%, porque o PCC tem investido em outros tipos de crime, lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos e outros crimes transnacionais, como tráfico de armas, etc. Ou seja, ele diversifica o portfólio, então ele minimiza os riscos de uma operação. Bom, quando o senhor olha para o Brasil, nessa estrutura do crime organizado, nós temos os portos, que são importantes para escoar toda esse entorpecente que chega ao território nacional. Muito se fala sobre fechar as fronteiras do Brasil. O senhor que esteve à frente de algumas operações junto à Polícia Federal, qual é o maior desafio dentro do Brasil, principalmente quando a gente olha, por exemplo, para Minas Gerais? Porque em Minas Gerais nós temos essa passagem do entorpecente para o estado do Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Bahia, né, para toda a região do Centro-Oeste. Essa distribuição interna de entorpecente, como neutralizar? É possível? E como controlar as nossas fronteiras, como a gente sempre questiona, né? William, perfeito, essa pergunta é muito interessante, esse seu comentário, porque o que eu percebi, eu trabalhei na fronteira há muitos anos, na fronteira amazônica, fronteira do Mato Grosso do Sul. Então é impossível você vigiar cada metro de fronteira, né? A fronteira brasileira terrestre, ela tem praticamente 17 mil quilômetros. Então não dá para você colocar homem a homem ali cobrindo toda a fronteira. Isso mundo afora, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que atacar aqueles hubs em que a gente possa fazer a descapitalização da organização criminosa, a disrupção da logística e das finanças dela. Porque só se a gente apreende entorpecente não é suficiente. Porque o volume de apreensão, ele é mínimo em comparação com o tanto que a facção lucra com o que ela vende. Então, de cada 100 toneladas que ela vende de cocaína, talvez ela perca aí 5, 10 toneladas. Isso é muito pouco para a facção. Então, se ela perde capital, aí você desmantela a facção. Se ela perde um hub estrutural, como é um Porto de Santos, que é o maior hub de exportação de cocaína modal marítimo do mundo, é o Porto de Santos. O Brasil hoje é o maior país trânsito de cocaína do mundo. E o Porto de Santos é o seu ícone. São dezenas de toneladas apreendidas todos os anos naquele porto. Ou que se originaram naquele porto e foram apreendidas em portos na África ou na Europa, principalmente.
Então, se você coloca uma vigilância melhor, um trabalho de inteligência melhor nesses locais que são os hubs de exportação, você consegue diminuir a capacidade financeira da organização. Também atacar a questão de lavagem de dinheiro, porque eles lavam dinheiro aqui e fora. Muitas vezes o PCC vende cocaína para a Europa, o dinheiro nem volta para o Brasil, ele é lavado em edifícios, em prédios na Nigéria, no Senegal, na Alemanha, na Espanha. Então tem que ter uma cooperação internacional eficaz para detectar esses movimentos e esses bens sejam congelados no exterior. E para isso até os Estados Unidos adotou algo que é inédito em termos de Brasil, que em dezembro de 2021 o Departamento do Tesouro americano fez uma designação formal do PCC como uma organização criminosa transnacional. Pela primeira vez uma organização brasileira esteve nesse rol de sanções dos Estados Unidos. O que isso significa? Eles podem congelar qualquer tratativa do PCC ou de empresas afiliadas, de CNPJs afiliados ao PCC, que tratam em dólar, né, que negociam em dólar em qualquer lugar do mundo. E o congelamento é administrativo, ele não é judicial. Então o trâmite dele é muito mais ágil e muito mais rápido. E o Brasil está começando a fazer uma parceria com o Departamento de Tesouro, e a primeira operação recente de congelamento foi bem sucedida, há 2 semanas atrás, que foi através do Ministério Público de São Paulo. Conseguiram congelar bens do PCC fora do Brasil. Então isso tende a se expandir com essa cooperação. Cooperações dessa natureza, elas são absolutamente necessárias para a gente conseguir fazer essa disrupção, desmantelamento da logística, da parte financeira. Qual a importância do Estado de Minas Gerais para o crime organizado? Bom, o Minas Gerais, existe um velho adágio que diz que Minas Gerais é a rotatória do Brasil. Então não só a rotatória rodoviária, né? Porque muito do escoamento de cocaína que chega em Rio de Janeiro, São Paulo, ela passa por meio rodoviário por Minas, por BRs no sul de Minas, por exemplo, pelo Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro é parte da Rota Caipira. Como recentemente, né, foi também descoberto e trazido à tona a questão do modal fluvial. Ou seja, nós temos 2 rios que formam a maior bacia hidrográfica do sul do continente, que é a bacia do Rio Paraná-Paraguai. Os nossos rios Paranaíba, né, no Triângulo Mineiro, e o Rio Grande, eles formam o Rio Paraná, que por sua vez, encontrando com o Paraguai lá ao sul, né, da Argentina, eles formam o Rio da Prata. Então essa hidrovia é muito usada por traficantes de droga e de armas. E já houve um indício claro, que veio até de fontes externas ao Brasil, dizendo, olha, esse rio tem sido utilizado, inclusive para eles moverem cocaína da parte mais ao sul para dentro do estado de Minas Gerais, pela hidrovia do Paraná-Rio Grande, o modal fluvial. Então é um modal que a gente precisa ter uma atenção maior a ele, o modal fluvial no enfrentamento do crime. Da mesma forma, intensificar a detecção das empresas, né, de fachadas, empresas do crime organizado que estão estabelecidas em Minas Gerais. Já teve diversos casos de grupos, por exemplo, facções que tinham empresas de exportação de granito aqui em Nova Lima, por exemplo. E eles enxertavam cocaína no granito e exportavam para a Europa. Enxertavam em sacas de café em Varginha e exportavam para a Europa. Então, esse tipo de intervenção, e que ela é feita, né, com uma participação das polícias, de outros órgãos de fiscalização, do Ministério Público, do Judiciário, ou seja, temos todos que andar integrados. Esses investimentos na compra de entorpecente hoje, eles estão, como o senhor falou, né, através dessas empresas, mas é possível perceber um consórcio, ou seja, nós temos vários grupos comprando drogas ao mesmo tempo para diminuir a perda no caso de uma apreensão? Sim, William, há vários grupos que eles compram droga, ou então eles utilizam os mesmos doleiros ou os mesmos operadores que lavam seu dinheiro justamente para maximizar o lucro e diminuir a perda. Perfeito. No caso do fornecimento de drogas, o fornecedor muitas vezes ele fornece para vários grupos. Então aqueles grupos dividem as cargas de uma maneira que eles possam percorrer o território, seja por via terrestre, por via aérea, por via fluvial, para minimizar a perda das cargas. E é por isso que quando acontece a apreensão, nós observamos que as embalagens são de cores diferentes, elas têm sempre, na verdade aquilo é um indicativo de quem é o fornecedor ou de quem está comprando? Exatamente, o fornecedor geralmente ele coloca o indicativo, né, na embalagem da droga, e às vezes você compra em consórcio, você fala assim, eu preciso comprar 1 tonelada, você compra de 5 fornecedores diferentes, porque você vai dever, vamos dizer, uma exemplificação, 200 quilos para cada fornecedor. Se aquela droga for toda apreendida, você, o grupo criminoso, negocia com o fornecedor o pagamento, que cada fornecedor vai ter sua forma de pagar de acordo com a confiança que se tem no seu consumidor. Então, se uma facção criminosa já compra há 2 décadas de um fornecedor X, naturalmente ele tem uma forma mais facilitada de pagar. E se um fornecedor é novo, a forma pode ser diferente. Então, sim, eles dividem isso. É bastante empresarial. É a hora do Brasil enxergar
essas facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, no Nordeste, não mais como facções que surgiram em presídios, mas sim como organizações criminosas que hoje extrapolam as fronteiras brasileiras? Certamente, William. Uma facção como, por exemplo, o PCC é um exemplo nítido disso. Porque, diferentemente do CV, cuja expansão transnacional ela é muito mais lenta, porque o mercado dele é muito mais doméstico, o PCC ele já se aventurou para além dos Andes. Ele está hoje em El Salvador, na América Central, ele está nos Estados Unidos, ele está na Espanha, em Portugal, com dezenas de batizados, ele está na Nigéria, ele está no Moçambique e ele está se aventurando mais além. Uma operação na Itália recente da Europol detectou inclusive fuzis que vieram para o PCC do Paquistão, que provavelmente vieram por meio de grupos terroristas atuando no Paquistão. Ou seja, o PCC ele recebeu pagamento por droga entregue para a máfia italiana com fuzis vindos do Paquistão, que chegariam nos portos brasileiros. Então o PCC ele tem uma articulação global e ele se tornou uma ameaça tão grande na Europa hoje em dia que atualmente as polícias europeias, a inteligência, as forças armadas estão assim sedentas de conhecimento do PCC, buscando muito mais. Então passou da hora do governo do Estado brasileiro ter uma atenção maior para as facções e uma atenção em nível global, entender que o fenômeno não é só o Brasil. Não adianta a gente enfrentar o PCC só dentro do Brasil, que ele vai buscar um santuário fora. Ele muda a estrutura dele para Bolívia, ele muda a estrutura dele para Nigéria. Então, nós temos que ter uma visão mais, um guarda-chuva mais amplo para a gente conseguir enfrentar uma facção desse porte. Esse é o crime organizado no Brasil. Nós conversamos com Cristian Viana de Azevedo, subsecretário de Integração da Segurança Pública da Sejusp de Minas Gerais. Secretário, obrigado aí pelo bate-papo e pelos esclarecimentos. Muito obrigado, William. Foi um prazer estar aqui com você novamente.